Boa noite, meu irmão, minha irmã. Você que está nos acompanhando aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 20 horas e 2 minutos. Como todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós temos esse momento de bate-papo, de estudo da Palavra de Deus. Semana passada nós falamos sobre o capítulo 8 do livro do Apocalipse. Hoje vamos falar sobre o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Quando a gente entra no capítulo 9, nós precisamos já saber que as trombetas são os juízos de Deus. Amém? Então vamos orar nesse momento, pedir que Deus esteja nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, para entendermos a boa mensagem da sua palavra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Queremos te louvar e te adorar diante da beleza da tua santidade. Deus, muito obrigado, Pai. Abre o nosso entendimento para entendermos a tua palavra nessa noite. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa aquele que está em casa, nesse momento nos acompanhando, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade de falarmos do teu reino, falarmos da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando, meu irmão, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Apocalipse. Fala sobre a cavalaria do inferno, né? Então, as trombetas sempre tratam de juízos de Deus sobre os ímpios, em resposta às orações dos santos. Então, esses juízos não são finais. Por quê? Porque eles visam o arrependimento. E na sua ira, Deus se lembra da sua misericórdia. As 4 primeiras trombetas foram juízos que atingiram a natureza. Nós vimos a semana passada, no capítulo 8. Agora não são calamidades naturais, nem terrores deste mundo, mas são terrores demoníacos, que vêm do abismo, onde estão aprisionados 2 anjos caídos que invadem a terra para atormentar os homens. As últimas 3 trombetas trazem juízos mais severos, e esses juízos atingem os homens ímpios diretamente. São os ais que vão sobreviver esses homens. Então essa 5ª trombeta fala de um tormento imposto aos homens que não tem o selo de Deus. Existe aqui a inquietação do mundo. As pessoas não têm paz, elas buscam refúgio na religião, no dinheiro, na bebida, no sexo, nas drogas, na fama, mas o vazio é cada vez maior. A degradação dos valores morais aumenta. As famílias estão se desintegrando. A imoralidade está acampada no meio da sociedade. A violência aumenta. Os conflitos se avolumam, aumentam. Então vivemos dias difíceis, ferozes, conforme Paulo escreveu na 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, e lá em Mateus, retratado também no capítulo 8, 28. Jorge Lade, ele fala da 5ª trombeta da seguinte maneira. Jorge Lade, eu falei para vocês, ele é o autor do livro intitulado Teologia do Novo Testamento. E no livro do Apocalipse, que ele escreveu também, deixa eu pegar aqui para vocês, né? Ele traz um comentário bem interessante que eu quero trazer para vocês aqui. Ele fala que a 5ª praga são gafanhotos diabólicos que atacam o corpo das pessoas, mas não as matam. E o pano de fundo para isso, eu acho que é lá em Joel, capítulo 2, versículo 4 ao 10. Isso aí. Onde uma praga de gafanhotos precederá o dia do Senhor. Então em Joel, os gafanhotos se pareciam com cavalos, fazendo um estrondo como carros, avançando como um exército poderoso, chegando a escurecer o céu. A diferença é que Joel vê gafanhotos de fato,
Enquanto que o Apocalipse, eles simbolizam hostes demoníacas. Tem muita gente que não acredita em demônios. Mesmo estando dentro da igreja, não acredita em demônio. Para um mundo que rejeita Deus, a maldição é receber o que deseja, ou seja, seus próprios demônios. Um mundo sem Deus somente pode existir como um mundo em que penetra a ação de Satanás. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve ao bem, que está em Deus, ou ao mal, que está em Satanás. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então Deus dá aos homens o que eles querem. E nisso está a sua maior ruína. De acordo com o retratado ali em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Então Deus ainda usa a obra do diabo como um castigo e uma admoestação aos maus. Apocalipse aqui 9, versículo 20 e 21. Tem um autor também que fala sobre o Apocalipse, ele diz que há certos períodos da história em que parece que o inferno é liberado, a restrição divina é retirada, e o diabo e suas forças agem livremente entre os homens e as mulheres deste mundo. Lembre-se que lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado, Satanás oferece a ele todos os reinos, e diz assim: todos esses reinos te darei se prostrado me adorares. E mais tarde, Jesus fala para os discípulos, olha, o mundo jaz do maligno, porque Jesus foi testemunha ocular. Satanás ofereceu a ele os reinos deste mundo. Estão todos nas mãos dele. Versículo 1 ao 11, capítulo 9, fala sobre o rei da cavalaria do inferno. Quem é o comandante dessa cavalaria do inferno? Em primeiro lugar, ele é uma estrela caída do céu. Apocalipse 9, versículo 1. Eu quero usar como referência, pessoal. Esses dias eu até mostrei, pastor Nilo teve aqui, né? Grande amigo, pastor da primeira igreja batista do Balneário Pissarras. E eu gosto muito dessa Bíblia aqui, ó. É a Bíblia literal do texto tradicional, né? Então, Apocalipse 9 diz assim: e o quinto anjo fez soar sua trombeta, o chofar. E viu uma estrela proveniente de dentro do céu, tendo caído para a terra. E foi dada a ele a chave do poço, do abismo. Então, quem é o comandante dessa cavalaria do inferno? Em primeiro lugar, ele é uma estrela caída do céu. Os anjos são descritos na Bíblia como estrelas. Você observa isso lá em Jó, capítulo 38, versículo 7. Então, nós temos um anjo caído aqui. Ele rebelou-se contra Deus e foi lançado para fora do céu. Lá em Isaías 14, 2, apesar de estar retratando sobre o rei de Tiro, em algum momento ele faz alusão a um anjo caído do céu. E Jesus, lá em Lucas 10, versículo 18, diz assim: eu vi Satanás como um raio que caía do céu. A estrela que João viu foi a estrela caída. João não viu uma estrela caindo. A estrela estava caída. A queda de Satanás é fato que já aconteceu. Ele é um ser caído, decadente, derrotado. E Satanás, havendo se rebelado contra Deus, perdeu a sua santidade, sua posição no céu e seu resplendor. Então essa estrela é um ser inteligente. Por quê? Porque certos trabalhos lhe são distintamente atribuídos. E uma chave foi dada. Ele a toma e a usa para abrir uma porta, permitindo que saiam de sua prisão os ocupantes do abismo. Em segundo lugar, ele tem um caráter pervertido, porque ele é destruidor. Em aqui Apocalipse 9:11 diz assim, 9:11, e tem sobre si um rei, o qual o anjo do abismo sem fundo, o seu nome no idioma hebraico era Abaddon, e no idioma grego era o nome que ele tem de Apolion. Ambos a tradução levam para o destruidor. Ele é destruidor. Então, no Antigo Testamento, Abaddon já era personificado como o príncipe da perdição, Jó 28, 22.
Os demônios que saem do poço do abismo são liderados por esse ser maligno que tem a chave. Ele é assassino, ladrão e mentiroso. Ele veio roubar, matar e destruir. Então há um espírito gerador de crise na política, na economia e nas instituições. Há um espírito gerador de conflitos dentro do homem, entre os homens e entre as nações. E ele é o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. O diabo é esse espírito terrível que atua nos filhos da desobediência, Efésios 2:3. O Arthur Blomfield, ele diz que Cristo é chamado de Jesus porque ele é o Salvador. Esse rei aqui é chamado de Abaddon no hebraico e Apolion no grego por ser o destruidor, oposto ao Salvador, ao Criador. Em terceiro lugar, ele tem sua autoridade limitada, quando nós lemos aqui Apocalipse 9, versículo 4 e 5. O diabo é o diabo ele tem poderes, mas Deus é o Todo-Poderoso. Alguns crentes não sabem disso. O diabo não tem autoridade de agir a não ser que Deus o permita. A autoridade do diabo é limitada em 3 aspectos. Precisamos saber disso. Primeiro, ele precisa receber autoridade para abrir o poço do abismo, Apocalipse 9:1. O diabo não tem a chave do poço do abismo. Essa chave é dada a ele. É Jesus quem tem as chaves da morte e do inferno, Apocalipse 1:18. Então ele solta um bando de demônios que estavam presos, que são narrados lá em Judas 6 também. Existem 2 tipos de demônios: os presos aguardando julgamento em algemas eternas e aqueles que estão em atividade. Parte daqueles que estavam presos são liberados aqui. Também nós temos a narração de 2 Pedro 2:4. No abismo, onde existem anjos guardados para o juízo, agora Satanás recebe permissão para que esses demônios saiam e perturbem os homens, segundo a sua autoridade, que é limitada quanto à ação. Então, quando nós lemos aqui Apocalipse 9, 4 e 5, diz: E lhe foi ordenado que não fizesse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a todas as árvores, senão aos homens somente. Foi ordenado, ele não tinha autoridade plena. Então, mas esses gafanhotos aqui são seres malignos. E eles não têm autoridade para causar dano na erva verde, na natureza. Eles não podem matar os homens, mas apenas atormentá-los. Apocalipse 9:5 diz isso assim: E foi concedido a eles, não que os matem, mas que estes homens fossem atormentados por 5 meses. Atormentado. 5 meses aqui não devem ser entendidos aqui como tempo literal. 5 meses é a duração da vida do gafanhoto, da larva, a plenitude da sua ação. Sabia disso? O tempo de vida do gafanhoto é de 5 meses. Então, durante aquele período de vida, ele vai atormentar os homens enquanto ele tem vida. Então, ele não tem poder para agir todo o tempo. Ele está limitado em sua ação e em seu próprio tempo. Agora, um aspecto interessante aqui do versículo 7 ao 11, de Apocalipse 9, são as características dos gafanhotos que saem do abismo. Então, do abismo sobem gafanhotos e eles são como cavalos, preparados para a peleja, Apocalipse 9:7, e ferroam como escorpiões. Então, em todo o Antigo Testamento, o gafanhoto é símbolo de destruição. Originários do deserto, eles invadem áreas cultivadas em busca de comida, de alimento, de sustento. Podem viajar em coluna de mais de 100 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento, deixando a terra numa nuvem de gafanhotos voando, e devoram o que encontram pela frente, deixam a plantação nua, destrói a vegetação. Os gafanhotos são insetos insaciáveis. Eles comem
e defecam ao mesmo tempo. Sabe? Então, quando passam por uma região devastada, aliás, eles devastam tudo. Em 1866, uma praga de gafanhotos invadiu a Argélia. E foi enorme a sua destruição, que 200 mil pessoas morreram de fome nas semanas seguintes por falta de alimento. O Fritz Hennecker, citando o historiador Plínio, ele diz que essa praga dos gafanhotos é interpretada como um sinal da ira dos deuses, pois eles têm um tamanho incomum e também voam com um barulho de asas que faz com que sejam confundidos com pássaros e escurecem o sol, lançando as nações na ansiedade, com medo de que destruam todas as suas terras. Esses gafanhotos aqui que João descreve, no entanto, não são insetos, mas são demônios. O cavalo, o homem e o leão e o escorpião estão reunidos neles. Em certos períodos da história, parece que todo o inferno é liberado para agir na terra sem restrição divina. Romanos 1, versículo 18 ao 32. Deus foi quem permitiu. Deus os entregou. Assim, o terrível problema moral que assola o nosso século é um castigo divino aos homens que o desprezam e zombam da sua palavra. Deus retirou as suas restrições. Esse, afinal, aqui agora é o toque da quinta trombeta. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Como são esses gafanhotos? Outra pergunta, quais são suas características? Em primeiro lugar, são espíritos de obscuridade. William Barclay, no seu livro, ele diz que quando os gafanhotos aparecem voando em bando, podem chegar a escurecer a luz do sol. Eles cobrem a terra com uma nuvem de treva. O diabo, ele reina nas trevas. Ele não suporta a luz. Seus agentes também atuam onde há fumaça, onde a luz é toldada, onde o sol da verdade não brilha, onde reina a confusão. Onde prevalecem as trevas, aí os demônios oprimem. Então esses agentes do inferno criam um nevoeiro na mente das pessoas com falsas filosofias, com falsas religiões. Isso quer dizer que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. O grande projeto desses demônios é manter a humanidade num berço de cegueira, numa vida de obscurecimento espiritual, e depois levá-la para a sepultura, para o inferno. Em segundo lugar, são espíritos de destruição. Apocalipse 9:11. E no versículo 11 diz: e tem sobre si um rei, o qual é o anjo do abismo, abismo sem fundo. Então ele é Abaddon, Apolion, hebraico, grego, mas que significa destruidor. O destruidor provoca destruição. Então é difícil imaginar uma praga mais devastadora do que um bando de gafanhotos. Se nós lermos a narrativa de Êxodo, capítulo 10, versículo 15, Joel 1 e 2, então esses demônios que saem do abismo têm uma ânsia destruidora. Eles são capitaneados por Abaddon, pelo destruidor. Eles são implacáveis, impiedosos, destruidores. Os gafanhotos, esses aqui, eles vêm porque tem alguém que os lidera. E eles vêm alvoroçados. Lá em Provérbios 30, 27, fala que gafanhotos não têm rei. Contudo, marcham todos em bando. Então todo o bando se lidera. Eles são liderados em sua própria missão. A liderança do bando do gafanhoto está na sua missão. E a missão deles aqui é destruir.
Então esses espíritos malignos, eles agem sob o comando de Satanás e se infiltram nos lares, nas escolas, nas instituições, no cinema, televisão, teatro, na imprensa, nas ruas, na vida dos homens. É como uma cavalaria de guerra em disparada, provocando tormento onde possa passar, onde eles estão. Então esses espíritos malignos têm atormentado vidas, arruinado lares, jogado jovens nas drogas, jogado o homem e a mulher nas drogas, não só jovens, mas adultos e velhos também, empurrando outros para práticas de imoralidade, semeando a ganância criminosa no coração do homem, semeando a depravação. Finalidade é destruir a paz. Então essa cavalaria do inferno, em sua cavalgada, eles pisoteiam quem eles querem, crianças, jovens, famílias, e com isso eles trazem grande sofrimento por onde passam. Em terceiro lugar, são espíritos que têm poder e domínio. Apocalipse 9:7, eles dominam. Então esses demônios atuam nos filhos da desobediência. Assim como Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 3. Eles mantêm no cativeiro os seus escravos, Mateus 12:29. Os ímpios estão sob o domínio de Satanás e estão no reino das trevas, Atos 26:18, Colossenses 1:13. Por quê? Porque o diabo é o Deus desse século. Satanás falou pessoalmente a Jesus lá em Mateus 4, quando ele foi tentado no deserto. Todos esses reinos te darei se prostrado me adorares. O que vence a ação maligna de Satanás é a palavra. Jesus disse para ele, está escrito, somente a teu Deus adorarás. Há pessoas que vivem debaixo do reinado de medo e de terror de Satanás porque desconhecem a palavra. As pessoas, né? E existem pessoas que são verdadeiros capachos de Satanás indo a cemitérios para fazer trabalhos para demônios. Outros são ameaçados de morte ao tentarem sair dos seus tentáculos. Muitos entram e não conseguem sair. Então esses espíritos controlam a vida daquelas pessoas que vivem na prática demoníaca. Você vê que é muito difícil alguém que se envolve com drogas, no tráfico, conseguir sair ileso. Porque as correntes impedem que eles saiam. Então eles cegam, esses espíritos controlam aqueles que vivem com o coração cheio de mágoa e ressentimento, raiva. Eles cegam o entendimento dos incrédulos, mantendo as pessoas no cativeiro da incredulidade, como Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E em quarto lugar, são espíritos que têm inteligência. Apocalipse 9:7. Esses espíritos malignos podem discernir os que têm um selo de Deus daqueles que não têm. Então, no reino espiritual, anjos e demônios sabem quem é você. Encantamento não vale contra a tenda do povo de Deus. O diabo não toca se Deus não permitir. Então, o diabo e seus demônios não podem atingir você, a não ser que Deus o permita. Esses espíritos possuem uma inteligência sobrenatural. Eles são peritos, estrategistas. Então precisamos ficar atentos contra as ciladas do diabo. Eles são detetives invisíveis. Eles olham para você, te espiam. Eu costumo dizer nas minhas ministrações, pregações, que Satanás vai nos atacar no seu campo de batalha. Onde é o campo de batalha de Satanás em mim? Na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, estou abrindo as portas para Satanás. Então esses gafanhotos invadem tudo que você possa imaginar. Eles armam ciladas, criam sutilezas, inventam filosofias e religiões para torcer a verdade. Então esses gafanhotos invadem instituições, imprensa, universidades, televisão e até púlpitos. Porque ele se disfarça até em anjo de luz, para, se possível, enganar os santos. Em quinto lugar, são espíritos de sensualidade. Apocalipse 9:8 aqui. 9:8 diz assim: e tinham cabelos como se fossem cabelo de mulheres, e os seus dentes como dentes de leões eles eram.
Então eles são espíritos de sensualidade também. Devemos fugir daquela ideia medieval que pinta o diabo como um ser horrendo. Ele se dissimula, ele aparece como um anjo de luz, ele usa uma máscara atraente. O culto mais popular na Ásia era Dionísio. Qual era o culto a Dionísio? Era voltado à sensualidade. Eu acho interessante quando Adolf Paul, no seu livro, ele diz que nesse culto os adeptos se extasiavam loucamente, meneando o cabelo volumoso em danças obscenas. Eles escancaravam, chutavam o balde, na linguagem de hoje. Então esses espíritos despejam no mundo uma enxurrada de sensualidade. É só nós olharmos as crianças, as músicas voltadas para a sensualidade nos dias de hoje, nas escolas também. Então a orgia, a pornografia, o homossexualismo e toda a sorte de depravação moral estão enchendo a sociedade como uma fumaceira que sobe do abismo. Então nós temos que ter cuidado com isso aí. Em sexto lugar, são espíritos de violência. Dentes de leões fala de poder de aniquilamento. Joel 1,6 relata bem isso aí. Dentes como de leões retratam o poder destrutivo e devastador desses demônios. Eles não brincam, eles não descansam, não tiram férias. Eles são atormentadores, agem com grande violência. Eles estão por trás de grandes genocídios no mundo. Estão por trás de muitas ações destruidoras no mundo. Então nós temos que estar atento a tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Porque eles existem. Eles estão aí. Sabe? Então, muitas das vezes nós deixamos passar tantas coisas. Agora, do versículo 13 ao 21, nós temos o juízo de Deus sobre os ímpios. Na quinta trombeta de Satanás, ele recebeu autoridade para abrir o poço do abismo. E de lá saíram demônios para atormentar os homens. Agora nós temos aqui o juízo de Deus que desaba sobre os ímpios, que é resultado das orações dos santos. As grandes operações de Deus na terra vêm em resposta às orações do povo de Deus. Foi assim no Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 8. Tem sido assim ao longo da história da igreja, sobretudo. O livro de Apocalipse revela essa conexão entre o altar e o trono. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 11. Existe uma conexão entre o altar e o trono. E revela as orações dos mártires. E o resultado está descrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17, onde apresenta a cena do juízo. Apocalipse 8, versículo 3 ao 5, mostra a oração dos santos subindo do altar ao trono e descendo do trono em termos de juízo de Deus. Conforme nós temos a narrativa em Apocalipse capítulo 8, versículo 5 e 6. Agora, novamente, em Apocalipse 9, versículo 13 e 14, somos informados que a voz procedendo dos 4 ângulos do altar de ouro, o altar da oração, é que desencadeia a soltura dos 4 anjos do juízo sobre os ímpios. Então, quando a igreja ora, meu irmão, minha irmã, ela se une ao Deus soberano em seus atos de justiça na história. Então, quando a igreja de Deus ora, Deus se manifesta. E Adolf Paul, ele, de uma maneira correta, ele interpreta dizendo que os santos suplicam pela restauração da honra de Deus nesse mundo, não por guerras, as quais acontecem de imediato e para a satisfação deles. As guerras é um resultado da resistência contra a honra de Deus e do Cordeiro. Elas são anticristãs, significam sempre que não quiser ouvir, terá de sofrer.
Quem não dá ouvidos aos mandamentos de Deus e pratica o mal, experimentará que o mal não vai bem. Por que o mal não anda bem? Porque Deus vive. Então o juízo de Deus é executado pelos 4 anjos. Então Apocalipse 9:14 diz: e ela, dizendo ao sexto anjo, o qual tinha o chofar, a trombeta, solta tu, os 4 anjos, aqueles tendo sido acorrentados junto ao grande rio Eufrates. Então esses anjos são agentes da justiça divina. Eles são anjos maus, anjos caídos que executam o juízo de Deus sobre o mundo. Eles se agradam de precipitar os homens à guerra. 4 é o número do mundo. O mundo inteiro aqui está sendo visado. Esses anjos estão atados, amarrados junto ao rio Eufrates. Foi justamente aqui no rio Eufrates onde ficava o Éden, que os poderes satânicos levaram nossos pais à queda. Havia uma previsão profética de invasão de cavalos vindo do norte. Ezequiel 38:14, Isaías 5:26 ao 30, Jeremias 6:22 a 26. João transformou essa expectativa militar em uma invasão de hordas demoníacas. Expectativa militar que agora é uma realidade demoníaca. O Eufrates torna-se materialização de uma barreira. E atrás dessas se represam tragédia e juízo que foram barrados por Deus, mas estão sendo liberados por Ele agora. O Eufrates é o limite oriental, vamos dizer assim, né? É o limite oriental da terra prometida, onde estavam os terríveis inimigos do povo de Deus naquela época. Ali estava a Síria, a Babilônia. Assim, esse rio representa a Síria, a separação da Síria e da Babilônia, ou seja, o mundo ímpio. O profeta Isaías diz assim: o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Isaías 8:7. No versículo 15 fala do juízo que foi desencadeado no tempo determinado por Deus. Então a soberania de Deus controla os agentes do espaço e o tempo. Deus está no controle. Então 9:15 diz: e foram soltos os 4 anjos, aqueles tendo sido preparados para 1 hora e 1 dia e 1 mês e 1 ano, a fim de que matem 1/3 dos homens. Essa era a finalidade deles. Mas é Deus quem dá autoridade para Satanás abrir o poço do abismo. É Ele quem ordena, em resposta às orações dos santos, soltar os 4 anjos de juízo. É Ele quem determina de onde esses anjos procedem. É Ele quem determina o tempo exato da ação desses anjos de juízo. Assim como foi determinado os 70 anos do cativeiro dos judeus lá na Babilônia. E depois dos 70 anos eles saíram. Os adultos que deixaram de crer em Deus entraram como escravos na Babilônia, morreram como escravos. Esses anjos do juízo não são livres para agir de forma que querem e quando querem. Eles estão debaixo de uma autoridade. Foi determinado o que eles deveriam fazer e foi determinado o tempo que eles deveriam agir. Sabe? Deus tem um controle da história da humanidade. Deus tem um controle do juízo. Então o juízo de Deus na sexta trombeta, por mais que dramático, ele é limitado. Então a ira de Deus ainda está misturada com a misericórdia. Então quando nós lemos ali Apocalipse 9:15, Apocalipse 9:18, 9:20 e 21, nós entendemos que a ira de Deus ainda está misturada com a misericórdia. Ou seja, Deus impõe limite, e esse limite não pode ser ultrapassado. É 1/3 parte dos homens e mais nada e nada mais. Deus está no controle, mesmo quando os agentes do juízo
estão em ação na história. Então essa trombeta é a última chamada de Deus aos ímpios, antes do juízo completo chegar. A sexta trombeta é a última advertência aos habitantes da terra. A advertência é a morte de 1/3 da parte dos homens. 1/3 da raça humana é destruída com o objetivo de quê? De levar os outros 2/3 ao arrependimento. Então, quando chega a sexta trombeta, será tarde demais. A cena da sétima trombeta é a cena do juízo final. Então não haverá mais chance. Então, quando nós lemos Apocalipse 11, versículo 15 ao 18, nós vamos ver ali que não haverá mais chance. As 7 taças falam da consumação da cólera de Deus, Apocalipse 15, 1. Então, o propósito da sexta trombeta, vamos parar aqui, é dar aos homens uma chance de arrependimento antes do fim. As tragédias que desabam sobre a história não são frutos do acaso, nem apenas de desastres naturais. Elas são shofar, são as trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento. As guerras, na sua fúria e lealdade, são trombetas de Deus, convocando os homens a voltarem para Deus. As guerras que têm destruído vidas não são apenas provocadas por problemas econômicos e políticos, mas Deus fala à humanidade, punindo o mundo dos homens e mulheres que não lhe dão ouvidos. Muitos pensaram assim no final da Segunda Guerra Mundial, mas isso é um engano. Muitos pensaram que a Segunda Guerra Mundial resolveria os problemas da humanidade. Não resolveu. É um engano. Só o Espírito de Deus pode levar uma pessoa ao verdadeiro arrependimento. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira estamos aqui com o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Reserve o horário, sexta-feira, marque um encontro com Deus às 20 horas, para estarmos aqui falando sobre o livro do Apocalipse. Amém? Deus abençoe, graça e paz.